Muito bem, bem-vindo e bem-vinda a mais um dia do meu aprendizado japonês. Esse é um vídeo um pouco diferente, por quê? Porque eu estou em viagem e eu estava realmente pensando numa coisa na comparação entre alguns idiomas que eu sei. Com relação a três verbos, que é o verbo existir, ser e estar, tá? Isso aqui é só uma reflexão, não sou professor de japonês, por exemplo, mas eu acho que isso aqui faz muito sentido para mim, que fica um pouco bagunçado com relação a esses três verbos aqui no japonês, que é o aru, da, desu, ou de arimasu, de gozaimasu, que são todos os verbos de cópula, e também o iru, certo? Por exemplo, então, eu peguei e nessa aulinha, digamos assim, não é uma aulinha, mas é só uma reflexão, e vê se você concorda comigo. Se você não concorda, me diz nos comentários por que você não concorda, o que você acha que seria mais interessante fazer para clarificar um pouco melhor essa ideia desses três verbos no japonês. Primeiro eu vou comparar com o inglês, tá? Nós, no português, nós costumamos usar esses três verbos aqui de maneira diferente do que eles costumam usar no inglês, por exemplo, tá? Então, nós usamos o verbo existir, que a gente pode usar também o haver, né? Como há uma maçã no quarto, ou no sentido de ser, eu sou Eliezer, ou no sentido de estar, Alice está no quarto. Nós temos três verbos para significar algo que o inglês usa só o be, né? There's an apple in the room, ou seja, há ou existe uma maçã no quarto, né? There is, que significa o há de haver, o existir. I am, esse aqui, o sou, né? O verbo ser aqui. E o Alice is in the room, que é o estar, certo? Então, o inglês ele usa um só verbo para existir, ser e estar, certo? Agora, o japonês, ele usa estes três verbos como o português usa. Ele só tem uma diferença entre o aru e o iru. Por exemplo, opa, perdão, eu adicionei um negócio que não devia. Vê se você acha que isso aqui faz mais sentido comparar com o português do que com outro idioma. E se isso aqui clarifica um pouco como eles usam esses verbos. Porque para mim, isso só depois que eu coloquei isso dessa maneira ficou mais claro. Por exemplo, o verbo existir, né? Que é o nosso, às vezes, o haver. Fiani ringo ga aru. Esse aru significa o existir, sobretudo para coisas inanimadas no japonês, certo? Para coisas inanimadas, geralmente nós usaríamos o a ou o tem, ou existir, certo? A gente não costuma usar o está. Por exemplo, a gente não falaria que a maçã está no quarto, né? A gente falaria há uma maçã no quarto, ou em português, existe uma maçã no quarto, a gente não existe o existir, ou tem uma maçã no quarto, certo? Então a gente usaria ou há de existir, ou o tem, certo? Então, há uma maçã no quarto ou existe uma maçã no quarto, só que a gente não usaria o existir. Então, o aru significam para coisas, né? Coisas que não são animadas, digamos assim. Ou seja, são coisas vivas, mas não tem muita movimentação. Essa ideia do aru ou do iru é mais uma questão, pelo que eu já estudei, é mais uma questão de você entender se aquilo ali é algo vivo que se mexe ou não. Não é tanto uma regra, mais um feeling, né? Uma sensação de você dizer aru ou iru. Beleza, então, primeiro existir, sobretudo, é o a, que é o aru. O nosso ser, que é o verbo de cópula, que pode ser várias coisas no japonês. Eu coloquei aqui o informal, que é o mais simples, que é o da, mas pode ser o desu, de gozaimasu, aí depende, ou de arimasu também, depende qual você vai usar, dependendo da formalidade, mas watashi wa Eliezer da. Eu sou o Eliezer, beleza, esse aqui é basicamente 1 para 1. Aqui que vem um negócio mais interessante, que é o estar. Por exemplo, Alice wa fea ni iru. Ou seja, Alice está no quarto. A gente usa muito o verbo estar para quando a gente, no português, a gente nomeia a pessoa de quem a gente está falando. Por exemplo, Alice está no quarto. A gente não usaria há uma Alice no quarto. A gente não usaria o a no português. A gente também não usaria o tem se a gente nomeasse o nome da Alice. Ou seja, tem uma Alice no quarto? Não. A gente usaria o está. E é sobretudo para isso que eles usam o iru, sobretudo, né? Sobretudo para falar de pessoas ou coisas animadas, coisas que se mexem, coisas vivas e animadas. Então, sobretudo o iru, que seria a melhor tradução seria o estar. Só que se a gente colocasse algo aqui genérico, como por exemplo, ao invés de Alice, a gente colocaria aqui onanoko, ou seja, uma menina, né? A onanoko wa fia ni iru, ou seja, há uma menina no quarto. E aí, se a gente usa um nome que não seja próprio, por exemplo, algo que não é nomeado, no português a gente pode usar o há uma menina no quarto, ou existe, aí o existir já fica um pouco de lado, a gente já tira um pouco, existe uma menina no quarto, meio estranho, ou tem uma menina no quarto. Então,
o que para mim que fez mais sentido é o iru, sobretudo para coisas vivas nomeadas, que faz mais sentido no português a gente usar o estar. Por isso eu coloquei o estar, só que deixei uma nota aqui que a gente vez ou outra pode usar o a, existir ou tem, a depender daquilo que a gente está falando. Então, para mim isso aqui ficou muito mais claro depois que eu coloquei dessa maneira. O existir para o aru, o ser para o da, desu, de gozaimasu, de arimasu, e o estar para iru, sendo que a gente pode usar também o iru, sobretudo para coisas animadas ou não, mas sobretudo ele tem mais a ver com o estar, por conta que a gente, no português, a gente às vezes nomeia as coisas, né? Então, Alice está no quarto em vez de Alice ou tem no quarto, ou existe no quarto, certo? Sendo que muitas vezes esse iru ou esse aru eles podem ter conotações de haver, existir ou tem, certo? Ou está, tá? Sendo que é para coisas inanimadas, esse aqui, de coisas animadas, esse daqui, tá bom? Então eu acho que para mim fez um pouco mais sentido depois que eu coloquei as coisas dessa maneira aqui. Valeu? Eu espero que eu tenha te ajudado. Se eu te ajudei, manda nos comentários. Se eu não te ajudei, também manda nos comentários. Se você concorda, discorda, eu também estou aprendendo japonês, então para mim isso aqui fez muito sentido. E se para você não faz sentido, você manda nos comentários, tá? Só lembre de prestar bem atenção que eu coloquei que sim, o existir também pode ter conotações de existe, tem, ou às vezes está, tá? Esse aru também pode ter sentido de estar. Muitas vezes para coisas animadas ou não. Então, isso aqui é um pouco mais complexo do que eu coloquei aqui, mas para um nível de introdução, um nível iniciante, é bom colocar aí, sendo que muitas vezes eu vejo cursos, dicionários, livros, textos que não colocam bem a diferença desses aqui, principalmente quando comparam com o inglês, que só tem uma, certo? Eu sou livre para que e a gente se vê amanhã, então.